Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. Você certamente já ouviu falar em carros e até ônibus que não precisam de motoristas. Pois é, cada vez mais trabalhadores são substituídos por máquinas. Por um lado, o ser humano tem a vida facilitada, além de ganhar em segurança e conforto. Por outro, postos de trabalho são extintos. Para avaliar as implicações da inovação tecnológica no mercado de trabalho, estão aqui com a gente o economista e diretor-geral do SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Rafael Lucchesi, e também o professor de administração Antônio Isidro Filho, coordenador do Laboratório de Inovação e Estratégia em Governo da Universidade de Brasília. Mas antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos chamar a jornalista Graciele Bittencourt. Ela vai nos mostrar um pouco do impacto das novas tecnologias sobre o emprego. Maranhão, as tecnologias mudaram o jeito como a gente vive, se relaciona e, claro, mudaram também o mundo do trabalho. Muitas empresas aqui no Brasil estão substituindo parte dos atendentes de telemarketing por robôs. Já existe no mercado também sistemas de portaria eletrônica que permitem que um só porteiro possa monitorar de 8 a 12 edifícios. A consultoria McKinsey estima que 14% dos postos de trabalho podem desaparecer até 2030. Na pesquisa que a CNI fez para mapear como a indústria está se preparando para os novos desafios, 21,8% das empresas disseram que planejam digitalizar todo o processo produtivo nos próximos 10 anos. O impacto das novas tecnologias sobre o emprego e a renda foi um dos temas centrais do Fórum Econômico de Davos neste ano. Olha, Maranhão, tem estudiosos que dizem que enquanto certos postos de trabalho estão sumindo, novas ocupações tendem a aparecer. Mas será que essa conta vai fechar? E como as pessoas podem se preparar para esse mercado de trabalho do futuro? Graças, são essas as questões que nós vamos tentar agora com os nossos convidados discutir e entender melhor aqui. Rafael, você acha que o medo sobre esse impacto da nova tecnologia na relação do ser humano com o trabalho procede? A gente vai perder espaço para robôs, é isso? É comum isso acontecer, é normal que isso aconteça. Mas se nós pegarmos o histórico, desde a primeira Revolução Industrial, ocorrida há mais de 200 anos, estamos... Foi a agrícola? Não, essa é a industrial. A agrícola é há 8 mil anos atrás. 8 mil anos atrás. Quando o homem se tornou gregário. Então, há 200 anos, nós tivemos a primeira Revolução Industrial. No final do século XIX, no início do século XX, a segunda, a terceira, que já foi no final do século passado, e agora estamos diante da quarta. É comum esse sentimento de insegurança e isso se traduz até no comportamento que a sociedade vem tendo. Para que quem está em casa nos entenda melhor, a quarta implica nessa utilização da inteligência artificial, é isso? A gente poderia, talvez seja mais complexa dela, até porque como ela está acontecendo, ela ainda não decantou historicamente. Então seria inteligência artificial, internet das coisas, seria produção integrada e conectada e Big Data. Poderíamos colocar essas quatro rotas que se sintetizaria no conceito de digitalização. É normal esse sentimento de temor. Inclusive, se nós pegarmos do ponto de vista cultural, processos políticos e institucionais que têm acontecido na Europa, na América do Norte, têm refletido esse temor, influenciando, inclusive, o comportamento que se traduz hoje numa enorme guerra comercial, com uma cara de uma guerra comercial do século XX. Então, uma guerra até desatualizada, porque a trama que vem para frente, ela é muito mais complexa do que o discurso dos atores políticos, que está um pouco velho. Eu vou aproveitar essa sua deixa para perguntar para o Isidro se o Brasil está preparado para enfrentar essa trama. A gente está olhando para o futuro com uma perspectiva boa nesse aspecto? Toda mudança traz alguns desafios, não só em termos de educação, em termos de formação profissional, mas também na maneira como as pessoas vão vivenciar novas tecnologias no seu dia a dia. Nesse aspecto, nós somos um país grande, um país pujante, que tem oportunidade, mas que, em termos de mercado de trabalho, as mudanças têm sinalizado que ainda há necessidade de mão de obra qualificada, né? Então, nesse aspecto, temos um caminho a fazer, um dever de casa que a gente precisa responder. E, por um outro lado, você tem o consumo, de modo geral, bastante receptivo a novas tecnologias, aplicativos, dispositivos utilizáveis, né? Smartphones, pulseiras inteligentes,
relógios inteligentes, onde as pessoas têm desejo, né, de alguma forma, de consumir as tecnologias. Então, é importante que nós entendamos que faz parte da nossa história evolução, melhoria dos nossos processos produtivos, revisão, inclusive, da maneira como a gente acessa recursos, como a gente utiliza. Porém, no dado momento, é importante fazermos uma reflexão de que, se nós não escolhermos rapidamente acompanhar as mudanças, né, uma formação profissional mais orientada ao mundo tecnológico, a gente pode perder algumas oportunidades. Você acha, Rafael, que a gente já perdeu algumas oportunidades nessa trajetória? O Brasil perdeu muito com a terceira revolução industrial. Países emergentes conseguiram um sucesso maior do que o Brasil nos últimos 40 anos. Só nós olharmos para a Coreia do Sul, para a China, para Taiwan e ver que eles ocuparam uma cena de forma mais dinâmica. Eles conseguiram se adaptar melhor aos condicionantes da terceira revolução industrial e tiveram um crescimento de PIB maior que o nosso. Mas o Brasil já foi o país que mais cresceu no mundo. Entre 1930 e 1980, o Brasil, buscando ser uma moderna plataforma de manufatura, foi o país que mais cresceu. Depois nós tropeçamos. Essa quarta revolução industrial... Esse tropeço se deu por quê, na sua opinião? Eu acho que a gente perdeu o conceito de hegemonia. Os países que mais cresceram nos últimos 40 anos, pegando a China como um símbolo, eles têm buscado o quê? Ser a manufatura do mundo. O Brasil um pouco que abdicou disso e nós perdemos importância relativa. Se antes éramos o país que mais crescíamos, nos últimos 40 anos a nossa taxa de crescimento tem sido a metade dos países desenvolvidos. Então é claro que nós ampliamos o fosso em relação aos países industrializados, o que é ruim, porque sendo emergente, a ideia é uma estratégia de emparelhamento. Mas se a gente voltar à questão do emprego, segundo o World Economic Forum, nos próximos anos, acima de 75 milhões de empregos serão destruídos em todo o mundo. Mas serão criados novos 130 milhões de empregos. Olha, aproveitando essa tua deixa, nós recebemos uma colaboração do presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Ernesto Lozardo. Ele diz não ter receio das consequências da inovação tecnológica no mercado de trabalho. Vamos acompanhar o que ele disse. O que há pela frente é uma oportunidade enorme de uma nova atividade humana face ao avanço tecnológico. Obviamente que a tecnologia anda mais rapidamente que a nossa capacidade de nos adequarmos às novas invenções, às novas formas de se relacionar com o mundo exterior. É uma adaptação. Isso exige mais educação, mais investimento público para tornar as pessoas mais aptas a lidar e não ter o receio de se adaptar às novas tecnologias. É bom lembrar o seguinte, avanço tecnológico também significa segurança social. Nós nos sentimos hoje muito mais seguros nas nossas relações humanas em face de tantos recursos tecnológicos que estão à nossa disposição para se comunicar com os outros e os outros nos conhecerem. Acho que a atividade humana tornou-se muito mais ampla em face das novas tecnologias que foram descobertas ao longo dos últimos 30, 40 anos. Isidro, a gente vive um paradoxo de ter na palma das mãos um maior volume de informação possível e imaginável que a gente tem hoje. Essa opinião do Ernesto, você concorda com ela? Faz todo sentido, Marião, quando a gente pensa no seguinte, a gente passou boa parte dos 2 últimos séculos descobrindo formas eficientes de produzir, né? Basicamente por uma circunstância de carências e necessidades a serem supridas, né? Do ponto de vista da alimentação, da segurança, né? Do próprio emprego. Mas no século XXI a gente percebe que as bases das transações econômicas têm mudado para relações entre prestadores e usuários de serviço, né? Então boa parte das economias desenvolvidas hoje são economias de serviço. E no serviço o elemento central são as relações humanas, né? Pessoas conseguindo identificar demandas, problemas, necessidades de pessoas e a partir das suas capacidades, competências, atenderem essas necessidades. Então, a indústria está percebendo, né, de que quanto mais a gente se aproxima do ser humano, no sentido de entendê-lo, de entender as suas demandas,
maior assertividade teremos em termos de produtos e serviços. Então, nós somos convidados a sermos, no século XXI, melhores seres humanos, né, para dessa forma conseguirmos gerar um mercado, né, com mais acesso, né, serviços com mais qualidade. Agora, no meio dessa relação entre homem e máquina, existe aí um algoritmo, né? Essa relação é uma relação, na sua opinião, Rafael, produtiva? Ela pode ser equilibrada ou a gente vai estar submetido a vontades que nem sempre são as nossas? Veja só, o algoritmo, a digitalização, a substituição de trabalho repetitivo vai aumentar a produtividade do trabalho, que vai aumentar o bem-estar. E isso, é claro, vai gerar mais riqueza para todos. Mas é importante a gente ver que nenhuma das revoluções industriais anteriores ela foi neutra do ponto de vista do território e dos indivíduos. Apesar de ter um saldo, se destruir 75 milhões de empregos e se criar mais de 130 milhões de empregos, segundo o recente estudo do Fórum Econômico Mundial, não necessariamente serão para as mesmas pessoas e no mesmo território. Então, isso cria desafios. Qual é o grande desafio que nós temos com relação ao Brasil, que é um país em desenvolvimento? Nós precisamos fazer determinados ajustes do ponto de vista da macroeconomia, das relações de trabalho, para potencializar da educação, para potencializar os efeitos de conectividade das empresas, das pessoas, com as novas oportunidades que se abrem com a quarta revolução industrial. Então, certamente, tem desafios em todos os campos, seja na estrutura de governos, sejam para os empreendedores, sejam para os trabalhadores. Eles têm desafios também de buscar as novas competências para estabelecer vínculos futuros, mais duradouros, do ponto de vista não de uma relação formal de emprego em si, que ela pode ser até mais dinâmica, mas certamente por ter maior conectividade, por ter as competências necessárias para adicionar valor. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco a gente discute um pouco mais sobre essas questões da mudança do conceito de emprego. Já já a gente volta, num instante. O Diálogo Brasil está de volta e a nossa conversa hoje é sobre o impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho. Queria abrir esse segundo bloco conversando com o Isidro sobre a formação do jovem profissional brasileiro que está saindo das universidades. Qual é a perspectiva que esse jovem profissional encontra quando entra no mercado de trabalho e vai disputar espaço? Bom, nós temos observado mudanças significativas no ensino superior, sobretudo no conteúdo das profissões tradicionais. A gente tem observado, por exemplo, lá na Universidade de Brasília, no curso de administração, mas em outros cursos de modo geral, uma demanda do nosso alunado por uma formação mais tecnológica aplicada ao seu saber, né? Isso significa de que é importante nós revisarmos as nossas diretrizes curriculares para que possamos adicionar aspectos de tecnologia, aspectos também de comportamento humano, né, num mercado que tem agora configurações mais dinâmicas, né, apoiadas pelas tecnologias e também solicitando das pessoas, demandando das pessoas habilidades interacionais mais adequadas. Nesse sentido, a gente também percebe a sinalização de novas profissões que o ensino superior brasileiro ainda não conseguiu se posicionar, né? Então, há estudos que mostram que o conceito de profissão está deixando de ser abordado da forma como conhecemos, mas oportunidades relacionadas às certificações do que necessariamente a uma profissão tradicional, né, como conhecemos. Isso mostra que a gente ainda não conseguiu necessariamente firmar a posição sobre como vamos enxergar as profissões no futuro, né? Uma vez que muitas delas não existem, e mais do que isso, as nossas diretrizes curriculares foram concebidas no modelo educacional do século XX, né? Ou seja, as mudanças estão acontecendo e nós não temos ainda mecanismos de resposta, é mais no voluntariado de um professor, de uma demanda específica de uma turma, do que necessariamente um posicionamento institucional, né, do ensino superior. Esse quadro que o
Isidro desenha para a gente, Rafael, quando a gente projeta isso para as outras universidades no mundo afora, o Brasil está em desvantagem em relação à formação dos seus profissionais? Relativamente sim. Nós somos a 8ª economia do mundo e a nossa universidade mais bem ranqueada fica na posição 100ª, 21ª. Então, é claro que hoje as 20 maiores universidades ranqueadas no mundo, entre as 20 maiores ranqueadas, tem 8 universidades chinesas. Então, nós precisamos fazer uma conexão maior entre ciência e riqueza, talvez seja o grande desafio. Mas no sistema de preparar as pessoas para o futuro, talvez no Brasil nós tenhamos 2 grandes problemas. O primeiro é que, na matriz de educação superior, o Brasil só tem 16% das matrículas na área de STEM, que seria de engenharia e ciências duras. Os países desenvolvidos estão acima de 25%. Na Alemanha, perto de 40%. Na China, acima de 40%. Então, é claro que isso dá maior prontidão, sobretudo nesses momentos de transformação que tem essas mudanças disruptivas. Na educação de ensino médio, os países desenvolvidos, acima de 50% dos jovens fazem educação técnica. Na Alemanha, 53%, na Finlândia, uma referência na área de educação, em 2005 era 29% e hoje é 71%. Houve, desde a crise de 2008, 2009, uma intensificação das formações técnicas nos países desenvolvidos. E no Brasil, 9%. Então, é claro que isso estabelece uma baixa produtividade do trabalho. Nós precisamos, no Brasil, de 4 trabalhadores para equivaler à produtividade de um trabalhador norte-americano. Considerando a nossa mudança demográfica, certamente, para aumentar a renda per capita média, ou seja, aumentar a percepção de riqueza da população, nós precisamos melhorar a produtividade do trabalho. Fazer esses 2 ajustes na matriz educacional, reforçando esse ponto que o Isidro estabeleceu, de um maior diálogo entre as instituições formadoras e os desafios de construção do futuro, certamente é um enredo-chave para a sociedade do conhecimento. Nós temos que atrelar de forma definitiva, Maranhão, na agenda de projeto de país, a educação tanto do ponto de vista da formação do ensino, da educação básica, como a educação superior, na agenda de desenvolvimento brasileiro. Agora, Isidro, com base em tudo isso que o Rafael está dizendo, como é que a gente sai desse momento de extrema angústia e incerteza que o país está vivendo, sobretudo quando a gente pensa nessa base de formação educacional? Falta investimento, falta estrutura, a gente tem mecanismos para vencer, sob o ponto de vista da educação, essas dificuldades que o país enfrenta nesse momento e chegar perto desse desenho que o Rafael acaba de nos fazer aqui? Bom, são muitos os desafios e é importante entender que nós precisamos manejar muito bem as políticas públicas no país, né? Ou seja, um aluno em sala de aula não é só reflexo da oferta de vagas, né? Ou seja, não depende só disso. Depende de segurança, né? Depende da mobilidade urbana, depende do emprego. Quer dizer, a gente tem que preparar o ambiente para isso, né? Melhorar as políticas públicas nesse sentido. Mas é importante destacar o potencial que nós temos. As universidades públicas, os institutos federais, né, que têm uma missão importantíssima na formação do capital humano e intelectual do país. Nós temos uma estrutura que pode ser convidada a dar resposta a esses desafios. Ou seja, a gente precisa rever algumas políticas de incentivo nas universidades, nos institutos federais, no sentido de atribuir alguns temas-chave, né? Recentemente, nós temos a publicação da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, publicada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que estabelece os principais desafios, né, da economia moderna brasileira, ou seja, temas como água, como mobilidade, saneamento, precisam estar na agenda das universidades. E, sobretudo, convidar os mestres e doutores a, nos seus projetos de pesquisa, as suas atividades de extensão, estarem mais próximas desses desafios, entregando, a partir do conhecimento científico, soluções para o mercado. Nós temos o potencial, precisamos agir.
Ok. Eu queria agora fazer uma provocação ao Rafael. Quando a gente fala em relação homem-máquina, é impossível, para quem conhece um pouquinho de cinema, da cultura, não lembrar de duas cenas clássicas. Uma do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, quando o homem interage com a máquina e trava uma batalha naquele momento brutal. E a outra com o filme Blade Runner, O Caçador de Androides, quando há uma divisão entre a sensação do homem e do robô fabricado, em que se perde, inclusive, um pouco da personalidade. Você acha que esse caminho que a gente está seguindo de novas tecnologias vai nos levar um dia a ter esse embate homem-máquina de fato? Bela lembrança, são dois clássicos do cinema, refletem muito desafios que estão na história da humanidade. Como combinar progresso, geração de riqueza, com respeito ao meio ambiente e desenvolvimento humano. Então, nós temos desafio, gerar riqueza, distribuir riqueza, equidade social, uma agenda de direitos. Certamente, a educação é um caminho, um pilar fundamental nessa estrutura. Nenhum país se desenvolveu sem fazer uma clara aposta em educação. O Brasil tem feito. Nós hoje já gastamos, em termos de PIB, mais do que a média da OCDE. É claro que a gente tem uma outra pirâmide etária. Temos um contingente maior de jovens e é importante nós termos a percepção que o dispêndio em educação é investimento, porque é a construção do futuro. Evidentemente, deve ter uma agenda de eficiência associado a isso. É importante haver uma boa gestão desses recursos para que eles deem resultados. No debate da sociedade, seguramente é afirmativo. Se nós pegarmos a história de todas as sociedades que se desenvolveram, elas o fizeram a partir de uma sólida aposta em educação, em ciência e tecnologia. E ciência que gera exatamente PIB, que gera riqueza, que gera bem-estar, que gera maior oportunidade de sociedade. Então, talvez esse seja o nosso grande desafio no enredo homem-máquina e concertação disso no debate institucional na sociedade. Olha, o nosso tempo está se esgotando, mas eu não queria terminar essa nossa conversa sem saber de vocês dois, em rápidas linhas, aí, o que vocês imaginam na medida em que a gente está passando por um processo eleitoral que vai resultar em um novo governo. Qual é a perspectiva e qual é a sua expectativa de um novo governo nessa área de ciência, tecnologia e avanços que a gente pode ter na área de empregos também? Eu acho que a gestão que vier precisa priorizar a ciência, tecnologia e inovação, né? O futuro vem disso. Não há como a gente abdicar da escolha da educação, da ciência e tecnologia como uma agenda de futuro, uma agenda de Estado, né, para garantir não só a competitividade do país, mas, sobretudo, né, emprego, né, e condições para os nossos jovens. Mas acho que essa deve ser a prioridade. Rafael. Acho que a primeira grande lição da democracia é todos aceitarem o resultado das eleições que vão acontecer. Esse é o primeiro sentido mágico que a democracia tem, é o respeito às instituições e o respeito à manifestação da sociedade. Além disso, certamente o exercício da democracia vai estabelecer para o Brasil um enorme desafio. Nós não fizemos o dever de casa da agenda do século XX, por isso ficamos para trás. Essa geração terá que ser capaz de fazer simultaneamente a agenda que deixamos para trás do equilíbrio macroeconômico, do desenvolvimento humano, da educação, com a agenda do século XXI, da inovação, das novas tecnologias, da quarta revolução industrial. Então, certamente, quem for consagrado pela vontade popular vai ter o desafio de conduzir o país no desafio de inclusão social, geração de riqueza numa sociedade sustentável. Ok, eu agradeço muito a participação dos senhores e acho que a nossa conversa aqui contribuiu bastante para esclarecer quem está em casa nos assistindo sobre esse assunto. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda que vem, às 10h15 da noite. Até lá!